E se eu dissesse que já houve um tempo em que as cidades americanas eram projetadas como as europeias? Uma época em que os carros não dominavam as cidades e dava para ir a pé aos lugares. Isso é verdade. Até meados do século XX, cidades como Baltimore, Cleveland, Detroit e muitas outras eram conhecidas por seus extensos sistemas de bondes e linhas de trem. Por décadas, eles foram pouco a pouco desmontados ou abandonados pelo planejamento urbano voltado aos carros. Foi uma tendência muito deliberada também, que tomou praticamente todo o país de assalto. Mas, por outro lado, ao olhar para as cidades da Europa, elas permaneceram relativamente livres desse tipo de planejamento. Quando e como as coisas começaram a dar errado nos Estados Unidos, é difícil dizer o ano exato em que os Estados Unidos mudaram de mentalidade, mas acredito que a década de 1920 foi o período decisivo. Antes disso, as pessoas ainda viam as ruas como pertencentes aos pedestres. Então, não havia uma inclinação natural para ceder esse espaço de qualquer forma para esse novo modo de transporte. Às vezes, as pessoas viam os carros como algo maligno. Vou explicar. Em 1917, Detroit tinha 65 mil carros nas ruas, resultando em mais de 7 mil acidentes e 168 fatalidades. 75% das vítimas eram pedestres. Nos anos 1920 no país, 60% das vítimas fatais em acidentes automobilísticos eram crianças de até 9 anos brincando na rua. A principal causa dessas mortes era o excesso de velocidade, o que fez com que o público visse os carros como algo maligno. Os fabricantes de automóveis enfrentavam um verdadeiro pesadelo de relações públicas. O medo e o ódio do público ameaçaram os lucros das montadoras, o que, ironicamente, iniciou a mudança. Para garantir o lugar de seus produtos nas ruas e o dinheiro das pessoas em seus bolsos, a indústria automobilística começou a mudar a narrativa por meio de métodos astutos de propaganda. Nos anos 20, programas de segurança escolar da indústria automobilística ensinaram crianças a parar e deixar os carros passarem antes de atravessar as ruas. Elas também eram ensinadas que deveriam ficar completamente fora das ruas, pois as ruas pertenciam aos carros, não às pessoas. Esse novo sentimento seria mais fácil de incutir em uma geração mais jovem, garantindo um mercado futuro receptivo. Assim, as crianças cresceriam com a ideia de onde os carros pertencem na sociedade, mas muitos adultos ainda não se impressionavam. Na verdade, em Cincinnati, em 1923, um abaixo-assinado reuniu mais de 7 mil assinaturas para apoiar uma regra exigindo que todos os veículos da cidade tenham um limitador de velocidade de 25 milhas por hora. A ideia era que esse conceito pudesse eventualmente ser aplicado a todas as cidades. É nesse ponto que a indústria automobilística acelerou de vez, por assim dizer. Eles sabiam que com limite de velocidade, os carros venderiam menos. A indústria automobilística lançou uma campanha agressiva para barrar o referendo e teve sucesso. Impulsionados pela vitória, fabricantes, concessionárias e entusiastas focaram em tornar as ruas domínio legal dos carros, não das pessoas. Foi um movimento genial da parte deles, e uma grande e esquecida derrota para todos os outros. Então, como isso foi orquestrado? Começou com lobby por leis de trânsito que limitavam onde pedestres podiam andar, mudando a ideia de que carros eram ameaça e transferindo o peso dos ferimentos e das mortes para a responsabilidade individual. Em seguida, grupos da indústria automobilística passaram a comandar reuniões convocadas pelo secretário de Comércio Herbert Hoover para criar uma lei modelo de trânsito para cidades do país. Eles chegaram a um modelo de regulamento municipal de trânsito de 1928, inspirada em uma lei de Los Angeles que impunha controles rígidos a pedestres. Essa lei determinava que os pedestres só poderiam atravessar nas faixas de pedestres e apenas em ângulos retos. E é basicamente isso que os americanos ainda vivem até hoje. Para legalizar ainda mais essas leis, uma ferramenta mais poderosa foi usada: a invenção do crime de jaywalking e a criação da vergonha associada a ele. A indústria automobilística, acreditando que a ridicularização pelos pares seria mais impactante, passou a difundir que circular livremente pelas ruas era estúpido, ilegal e perigoso. Defensores do automóvel pressionaram a polícia para expor publicamente infratores, usando apitos e gritos para destacar a pessoa, em vez de corrigi-la discretamente. Organizaram campanhas de segurança com atores vestidos de século XIX, ou palhaços, que atravessavam as ruas ilegalmente para mostrar que esse ato era antiquado e tolo. Esse foi um método agressivo de reescrever a narrativa dos espaços públicos, e assim surgiu o crime de atravessar fora da faixa. Só para esclarecer, ser um Jota naquela época era ser alguém caipira,
do interior, que não sabia se comportar na cidade grande. Grupos pró-carro popularizaram Jaywalker para quem não sabia andar na cidade e ameaçava a segurança. Depois, houve o captura da mídia. Tudo começou com o controle das notícias sobre acidentes de carro. A Câmara Nacional do Comércio Automobilístico, um grupo do setor, criou o Escritório Nacional de Fatos sobre Acidentes, serviço gratuito para jornais. Repórteres enviavam detalhes de acidentes e recebiam um artigo pronto para impressão no dia seguinte. Claro, porém, o tom do artigo transferia qualquer culpa do motorista de um automóvel para o pedestre, reescrevendo efetivamente a narrativa que permeia a sociedade americana até hoje. Para contextualizar, em 1920 havia 1,5 milhão de carros registrados nos Estados Unidos. Mas em 1929, esse número já passava de 20 milhões, e só ficou mais grave com o passar do tempo. Em meados da década de 1930, já havia um carro registrado para cada 2 domicílios nos Estados Unidos. Depois, a mídia melhorou na promoção dos carros e ajudou a mudar a cultura nacional para valorizar o individualismo e a liberdade nas estradas. As montadoras investiram muito em campanhas que apresentavam o carro como essencial para o sonho americano, usando várias técnicas para tornar as mensagens mais atraentes aos consumidores. Um exemplo de sucesso disso foi a campanha Veja os Estados Unidos no seu Chevrolet, que aconteceu de 1948 a 1961. A campanha usava jingles marcantes, imagens atraentes de carros e paisagens, e destacava a liberdade e aventura de viajar de carro, reforçando a ideia de que carros eram essenciais no estilo de vida americano, incentivando a compra e viagens de carro. Outra propaganda resultante foi promover infraestrutura para carros, como rodovias e estacionamentos, como símbolos de progresso e modernização. Essa mensagem criou a ideia de que a infraestrutura para carros era essencial ao crescimento econômico e ao desenvolvimento. Isso resultou em políticas e investimentos que priorizaram o transporte por automóvel, tornando o transporte público e a caminhada menos valorizados. A mídia frequentemente enquadrava as questões de transporte como problemas de congestionamento e fluxo de tráfego, em vez de questões de acessibilidade e equidade. Tudo isso levou o Congresso a aprovar, em 1956, a Lei Federal de Auxílio Rodoviário, que financiou a construção da Rede Nacional de Rodovias. Desde então, foi o fim do jogo. Esse sistema, com 68.500 quilômetros de vias principais por todos os Estados Unidos, cruzou áreas urbanas, destruindo completamente bairros urbanos e isolando totalmente outros. Essas áreas isoladas viraram subúrbios. E se pensar bem, o conceito de subúrbio é meio louco. São bairros inteiros, geralmente sem muitos serviços, a uma distância que dê para ir a pé, acessíveis apenas de carro. É uma grande mudança comparada aos espaços públicos ativos dos assentamentos humanos tradicionais. Sempre que surgia alguma polêmica por causa disso, novos meios de comunicação eram criados para combater. Veja, por exemplo, em 1961, os carros eram criticados porque o novo sistema de rodovias interestaduais, como a Interestadual 95 em Miami, ameaçava destruir ou desarticular bairros em várias cidades dos Estados Unidos. O resultado foi o famoso programa The DuPont Show of the Week, patrocinado pela DuPont, detentora de 23% da General Motors, que apresentou Merrily We Roll Along, os primeiros dias do automóvel, sobre a paixão dos americanos pelo automóvel. Essas coisas funcionaram ao trazer uma nova visão sobre americanos e carros. Desde então, nada mudou e a América atual é fruto disso. Mas, para ser justo, esperar que os Estados Unidos desenvolvessem suas cidades nos mesmos moldes da Europa era irrealista por vários motivos. As cidades europeias são bem mais antigas que as americanas. Não foram feitas para carros, por isso têm ruas pequenas e estreitas, só para pedestres ou carroças de um cavalo. Cidades americanas não possuíam a infraestrutura histórica e o planejamento urbano que cidades europeias desenvolveram em séculos. A maior riqueza pessoal nos Estados Unidos facilitou a compra de carros pelas famílias em comparação às famílias europeias, mais pobres, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. E quem pode esquecer que a América tem quase o mesmo tamanho da Europa? Com a imensa vastidão do país, era inevitável que os carros se tornassem muito mais importantes lá do que na Europa, porque eram necessários para se locomover. Então, quero dizer, isso já era meio que esperado até certo ponto. De qualquer forma, o que temos agora é simplesmente demais. E é exatamente por isso que a América está começando, ou pelo menos tentando, a tornar suas cidades mais caminháveis, como o conceito de cidade de 15 minutos,
onde as pessoas não estão a mais de 15 minutos a pé ou de bicicleta de todos os serviços de que precisam para viver, aprender e prosperar. A ideia é simples e atrativa, focando pessoas e meio ambiente no planejamento urbano. Se será implementada ou algo parecido, só o tempo dirá. Obrigado por assistir